Estamos entrando, Olá, boa noite, amigos do Facebook. Mais uma quinta-feira que eu aguardo vocês, olha, muito ansiosa por essa quinta-feira. E essa é muito especial também, porque nós vamos falar de crianças com deficiência, sim. Vamos falar de alunos com deficiência. Inclusive, hoje eu trouxe uma amiga, uma parceira, uma professora de São Roque. É muito importante falar das diferenças do que acontece aqui em Cotia, de como acontece em São Roque, e nossos amigos estão chegando. Boa noite, Kátia Boscolo, minha Dili, tudo bem? Boa noite, Leandro. E assim, vão chegando, amigos, vão nos ajudando. Eu gostaria que vocês interagissem conosco, fizessem perguntas, tá? É muito importante as perguntas de vocês. A Marisa é uma pessoa, assim, uma sumidade, conhece a legislação. Boa noite, Maridinha, tudo bem? Compartilha a nossa live também, gente. Nos dá uma força aí, porque isso é muito importante. Olha quem chegou, Má, a Viviane Camargo, lá de São Roque. Obrigado, Vivi. Já adorei a Marisa. Nós temos o mesmo ritmo de trabalho e estamos, assim, adorando nos conhecer. Boa noite, sogra. Boa noite, Cris. Boa noite, Jader, meu amigucho. Boa noite, Ivete. Ivete também, que é professora no município perto de você, em Mairinque, e no meu Seuque querido. Boa noite, Amanda, Amanda do meu coração. Vão chegando, gente, vão compartilhando a nossa live. Boa noite, Miriam, porque hoje é uma live muito legal. Samira também, boa noite. Boa noite, Andréia. Andréia é uma pessoa muito legal, que tem um filho autista. É importante ela participar dessa live também. Gostaria muito, Andréia, que você interagisse conosco. Boa noite, Pio. Estamos juntos, Pio, em municípios diferentes, mas estamos juntos. Boa noite, Adriana. Boa noite, Glauci, Bianca, nossa psicóloga, Regiane, todos os nossos amigos que estão chegando. Pessoal, por favor, compartilhe a nossa live, nos ajuda, porque hoje nós vamos falar das dificuldades do ensino remoto para crianças com deficiência, né? Eu falo crianças com deficiência porque nós temos que, sim, falar. Outro dia eu vi numa postagem falando, não precisamos falar, precisamos sim. Somos as vozes dessas crianças. Boa noite, Regiane, Paulinha. Boa noite, Elaine. Boa noite, Fátima. E eu gostaria de apresentar para vocês minha nova amiga, que foi apresentada pela Viviane, que é a Marisa, professora em São Roque. Por favor, se apresente, Má. Olá, Márcia, boa noite. Prazer estar aqui com você. Obrigada, pessoal que está assistindo. Obrigada, Viviane, pela oportunidade de conhecer a pessoa da Márcia, que é maravilhosa. A gente pensa muito parecido. Então, a gente fica muito feliz em estar aqui falando de um tema que, como a Márcia bem colocou, é um tabu ainda na sociedade, é um tema mais recente, né? E precisa ser ainda melhor explorado, melhor trabalhado e quebrar alguns paradigmas que as próprias pessoas que cuidam, né, do assunto ainda também colocam. Então, há uma necessidade de a gente inovar, quebrar assim, esses paradigmas e falar de deficiência como uma coisa natural. Porque o que é inclusão, né? Inclusão é você ofertar as oportunidades para todos, indistintivamente, seja ela social, seja ela por gênero, por questão religiosa e por uma questão de deficiência. Todos terem o seu direito, né, o acesso aos bens comuns para qualquer ser humano, né? Então, esse acho que é um tema muito importante. Eu até digo, Marisa, que assim, outro dia me perguntaram, mas por que uma criança com deficiência, ela deveria estudar numa escola especial? Eu falo, gente, uma que existe uma legislação para todo esse amparo, e outra que é muito importante. É um direito do aluno com deficiência conviver com os alunos neurotípicos, que nós chamamos de normais. E é um direito também dos alunos neurotípicos conviver com o aluno com deficiência. Por quê?
porque eles aprendem. Criança ensina, criança soma uma com a outra. E antes da Tati falar, da Tati não, eu queria dar boa noite para a Tati, desculpa, antes da Má continuar a falar sobre o que ela faz, eu gostaria aqui de dar boa noite para a Cris, minha melhor amiga, assim, de infância, que também aprendeu agora há pouco tempo, está estudando sobre o autismo, a Sandroca, a Marilza, a Camila, que é uma professora da nossa escola especial, uma excelente professora, a Geizinha, a Roberta Mariano, enfim, eu gostaria de dar uma boa noite a todos vocês. Má, fala um pouquinho o que você faz em São Roque. Assim, nós trabalhamos num núcleo, né, educacional, e o núcleo surgiu da necessidade de dar um suporte para o professor. Então, nós trabalhamos com a formação de professores, né? Fizemos um workshop com a Beatriz Gunzel, né? Ela tem um tema além dos sintomas, e a gente tem também uma linha de trabalho muito parecida, que é uma formação aqui para os professores da rede, né? Ofertada até em parceria com o Departamento de Educação. E o núcleo, nós somos em 4 profissionais, hoje nós estamos em 3, uma está com o pai adoentado, então nós estamos em 3. Mas a ideia do núcleo foi de tirar o lado terapêutico da criança e ele ter um espaço onde ele possa ter aprendizagem significativa dentro de um contexto escolar. Porque às vezes na escola as limitações físicas, estruturais, né, que é comum, principalmente na escola pública, ela limita o professor a conseguir atingir aquela individualidade. Então, o núcleo, nós fazemos uma sondagem, uma anamnese com a família, né? E é muito interessante que, enquanto um grupo faz a anamnese com a família, a Fabiana, geralmente ela, faz a sondagem com o aluno, né? Então, a gente está lá fazendo a anamnese com a família e ela faz a sondagem. E aí a gente não sabe o que ela está aplicando lá dentro, ela não sabe o que a gente está conversando lá fora. E quando a gente vai se colocar para a família, em vários pontos a gente identificou na família a questão de onde surgiu uma dificuldade da criança, ou se é uma questão mais patológica, em que momento aquilo agravou ou até melhorou. Então, a gente consegue assim, fazer essa interação entre o que a família apresentou e o que a criança apresentou em ambientes diferentes. Esse é o papel nosso. E aí a gente traça um plano de ação, que eu trabalho muito com essa palavra, né? Plano de ação. A gente traça um plano de ação individual para aquela criança, para o atendimento daquela criança. Qual é a real necessidade? O que ela sabe? Onde ela pode chegar? Então, isso é importante para poder traçar o plano de ação, esse diagnóstico, né, que a gente faz inicialmente. Sim, inclusive eu queria dar boa noite para Fernanda Neiva, que é uma pessoa que trabalhou no Departamento de Educação Especial. Fernanda, vai interagindo com a gente, fazendo pergunta. Boa noite, Shirley, Chilena, que é a nossa assessora. Boa noite, Neia. Eu gostaria de dar boa noite também para a Ana Paula Duarte, a Márcia Silveira, a Luciene Baia, são pessoas assim que estão atuando na educação e eu acho que esse bate-papo vem muito a calhar com a nossa realidade. E assim, Má, na questão de escola, né? É uma pergunta que todos os professores estão sofrendo, porque nesse momento de pandemia, ensino remoto, ensino IAD, na sala de aula física, nossos alunos deficientes, eles já têm todas umas barreiras para poder passar, que não, eles ultrapassam de maneiras diferentes, ok? Porque eles têm cada um a sua necessidade. E eu vejo os professores muito angustiados, porque em trabalhar remotamente com esses alunos. De um lado, eu vejo os professores, e de outro lado, eu vejo a família, como você bem colocou. Muitas vezes, na anamnese, nós identificamos o problema da deficiência da criança, mas ela vem também em decorrência da família também, né? Nós temos mãe com deficiência intelectual, que tem a dificuldade, o filho já tem outra dificuldade. Nós temos mães que, infelizmente, têm a dificuldade da aceitação.
E isso para o professor, como tem sido essa dinâmica para vocês na questão remota? Bom, acho que quando a gente fala em remoto, né, já tem uma dificuldade de amplitude, porque a gente está tendo a própria dificuldade com o regular num contexto geral, né, de atingir todas as famílias, todas as crianças. Então, hoje, eu acho que o tema, né, tem que pensar a escola, a família e o hoje. E o hoje é um outro ambiente, é um outro contexto do momento. Então, a gente tem que partir do pressuposto de fazer uma checagem. A comunidade escolar, nesse momento, ela precisa estar muito afinada, ela precisa estar muito alinhada. Aquela pessoa que pensa educação inclusiva, porque, Márcia, a gente sentiu, já num primeiro momento, a realidade de vocês talvez em Cotia seja diferente, mas quando falou da possibilidade do ensino remoto, todo mundo já pensou no regular, né? Vamos fazer o EAD, que tipo de aula? Verdade. O que vai ser apresentado? E aí, aqui, nossa realidade, a gente já sentiu que aí, mediante a necessidade, a angústia das mães cobrando pelos filhos, é que aí, então, opa, tem a educação inclusiva também. Então, a gente percebe, assim, que sempre o olhar caminha de maneira ampla e deixa-se de lado a especificidade, e que é necessário se pensar num coletivo, né? Eu acho até importante, parabenizo a Cotia por ter um departamento especializado aí, né? Nós, infelizmente, não temos aqui isso, e eu acho que isso é um passo muito grande, é um passo muito importante, porque você já tem cabeças pensando junto para a educação inclusiva. Então, a ansiedade do professor, nesse momento, porque ele não está conseguindo lidar nem com as atividades que seriam corriqueiras, tá? Sim. Ele não está conseguindo preparar, ele não está conseguindo... Existe aí toda uma questão emocional do próprio professor no tempo que ele está isolado, né? Existe uma cobrança de uma sociedade que também está colocando esse professor... o professor está trabalhando, existe um paradigma que está surgindo aí, a importância do professor, ou essa questão do professor estar em casa. Mas o professor está em casa, ele está trabalhando e muito. Né? Então, nós precisamos aí, nesse momento da educação inclusiva, ter uma checagem, o plano de ação. Quem são os meus alunos, né, de maneira geral? Então, como que eu vou chegar nesse meu aluno? Eu tenho que garantir para ele que ele vai ter suas habilidades desenvolvidas, mesmo nesse momento, seja elas físicas, sensoriais, intelectuais, sociais, ele precisa ter esse direito, como você bem colocou, né? Desde a ONU, lá na convenção, está garantido esse direito, na Constituição Federal, na LDB, né, a Lei 13.146, que é a Lei da Inclusão. Então, é um direito do aluno ele estar inserido num contexto. As deficiências, elas têm que estar amplamente trabalhadas. Bom, e aí, eu preciso ter o professor regente. Quem é o professor regente? É o professor do AEE. Eu preciso ter esse professor do AEE, que vai direcionar, porque ele tem muito mais contato. Às vezes eu vou me atentar mais à realidade do PF2, que é minha realidade, mas o PF2 a gente tem 50 minutos de aula, né? Então, eu sou historiadora, então a gente tem 3 aulas na semana. Eu preciso muito que esse professor regente me passe da semana como aquela criança está, como ele foi em outra aula. Ele vai ser o meu norteador. É um conversar muito importante, ele vai ser o meu norteador no sentido do comportamento dessa criança, mas o aluno é meu, o aluno é do professor. Então, eu preciso, sim, trabalhar e conversar com os pares. Então, eu vou voltar na palavra, plano de ação, né, nas palavras plano de ação. Por quê? Como eu vou fazer nessa pandemia? Quem é essa minha criança? O que ela precisa, tá? Como que eu vou planejar, possibilitando, assim, garantir esse processo de EAD para eles? Então, eu tenho que ter capital humano, tá? Eu tenho que ter recurso financeiro, eu tenho que ter formação, eu tenho que ter recurso tecnológico. Então, meu plano de ação, ele tem que começar a partir da oferta de condições para que ele aconteça, certo? Mesmo que o aluno não tenha essa condição física, a condição social, eu tenho que levar isso, eu tenho que ofertar isso para ele de alguma forma.
seja por uma ligação de um telefone fixo para o vizinho, seja pelo grupo de WhatsApp, seja pelo e-mail. Como a minha comunicação vai chegar até esse aluno? E isso não é o professor que vai pensar. Isso eu preciso da comunidade escolar. Isso eu preciso dos agentes da comunidade escolar. Quem vai planejar esse contato? Né? Quem vai direcionar? Então, assim, eu preciso assegurar que haja meios, né, de oferta do meu serviço, do serviço do professor. Então, o professor, ele faz parte de um sistema. E eu falo muito, Márcia, para tirar essa angústia do professor. Professor, cada um no seu quadrado. Eu até queria pegar uma pausa nessa sua fala da angústia do professor, né? Eu acho que o professor, a mãe, de certa maneira, fica angustiada porque ela quer que o filho siga o que os alunos estão recebendo. Se os alunos estão recebendo as atividades da plataforma, ela quer executar daquela maneira. Então, ela já fica angustiada também. O que nós precisamos colocar e trabalhar disso com toda uma rede, seja ela aqui de Cotia, de São Roque, mas sim a nível nacional, é que nem tudo eles vão aprender da maneira que está no currículo dos demais da sala. Eles têm a maneira peculiar de aprender, não é verdade, Má? Com certeza. De repente, o mais importante é conviver com os outros, ter toda essa dinâmica de aprendizado, mas as atividades da vida diária para ele é muito mais eficaz, é muito melhor do que o próprio cognitivo em si. Não que ele não deva desenvolver, veja bem, ele tem que desenvolver, ele tem que aprender. E aqui eu tenho três comentários muito legais, que é a Ivete, que fala que ela tem um aluno autista, né, que ela troca informações com a família, e que ela sente muita saudade. A Roberta Mariano também está colocando que a dificuldade existe, porém, os diretores também estão aprendendo muito com as famílias, né, porque existem várias possibilidades e diversidades nas atividades, são diretores atuantes, né? A Aline está colocando também que esse tema sempre é muito bom para um aprendizado. Então, você vê, nós temos fala aqui de duas diretoras que atuam com os professores, porque os professores, em contrapartida, ficam angustiados, a família fica angustiada, mas vamos discutir quem está lá na ponta? Sim. Não é verdade, Mar? Sim. Principalmente quem está lá na ponta, porque é ele o responsável por fazer todas essas ligações, todos esses eixos, e ele também depende do suporte, do respaldo, e como ele vai chegar nessa família, então ele também tem que fazer as articulações, né? Eu costumo dizer, Márcia, que a inclusão, ela é exatamente os 4 pilares da educação, né? Então a gente tem que, sim, aprender a conhecer, que não existe receita pronta, você vai conhecer ali, né? Você vai aprender a fazer, você vai aprender ali a fazer na prática, né? E, assim, aprender a conviver. E aí tudo isso vai nos levar ao aprender a ser, que nós vamos ser pessoas melhores, né? Nós vamos ser pessoas que vai entrar num contexto de humanidade, de coletividade, de aceitação do próximo. Então, assim, eu acho que eles não vêm com manual, né? Eles não vêm com manual. Não existe manual. A inclusão não tem. Não vem. Inclusive, eu quero dar boa noite para a Silvia, supervisora. Nós temos 2 supervisoras nos assistindo. A dona Sinira, Ana Cláudia Fogliano, minha amiga de todas as quintas. Edilaine Mariano. Minha filha, te amo, filha. A Luciana, a Miriam. A Fabiana, nossa assistente social lá no departamento departamento especial, a Aline e a Amanda, minha prima também. Nós temos o Ricardo que entrou, nós temos a Janaína Trindade, nós temos aí assim vários amigos que estão realmente interessados, porque
Todos acho que nós. o Ricardo, esse acho que é meu marido, eu não vejo aqui. Ricardo, não, Janaína Trindade de São Roque. Ricardo, não? É o meu Ricardo, é o diretor da escola. Então tá bom. Meu marido também está assistindo aqui, que eu vi. Nós temos a supervisora Elisete, nós temos também a Rosana. Então, assim, nós temos pessoas de ponta nos ouvindo também. Mas voltando à questão da angústia da matéria adaptada para os alunos, né? Aí, quando você chega, vamos voltar o antes da pandemia. Quando o aluno chega na escola, né? Normalmente, todo mundo fica mobilizado, com medo. Sim, o diferente, gente, eu me lembro, assim, eu acho que uma coisa bem, bem boba, mas eu me lembro quando chegou o caixa eletrônico. Eu tinha medo de ir passar vergonha, eu preferia ir pegar a fila, e porque se eu errasse lá e alguém visse, eu ia ficar com vergonha. Então, eu acho que tudo que é novo, ele assusta, tá? E isso, essa angústia, ela é natural, e é essa angústia que nos faz desenvolvermos, porque se tiver tudo bem, a gente não cresce, a gente não sai do lugar. Então, quando a gente fala desse pensar, né, é um pensar prioritário, um pensar de planejar a ação para tirar essa angústia. Eu não sou a salvadora do mundo, eu não sou a salvadora da pátria, mas eu estou fazendo a minha parte, com amor, com carinho, como eu tenho com todos os meus alunos. Uma coisa que, assim, eu falo muito, Márcia, às vezes as pessoas interpretam de forma equivocada. Eu falo que a educação, ela tem alguns paradigmas que precisam ser quebrados, e o romantismo da educação e um romantismo maior ainda da inclusão precisa ser quebrado, porque somos professores, amamos o que fazemos, mas somos profissionais. O médico ama a profissão dele, ele faz um juramento pela vida, o advogado ama a profissão dele, e o professor ama a profissão dele. Então, assim, a nossa profissão ela é baseada no amor? Não, ela é baseada nas relações interpessoais que vamos desenvolvendo, né, e intrapessoais também, e esse romantismo, essa dó que se cria da inclusão precisa ser quebrado. Concordo. Certo? A educação inclusiva, o aluno com deficiência, ele tem que ter oportunidades. Então, o primeiro preceito que eu tenho que quebrar dentro da inclusão é essa coisa de dó. Coitadinho, ai, ele tem isso, ele tem aquilo. Não, eu acredito muito que todos temos um propósito aqui dentro, no planeta, seja ele para quem acredita na espiritualidade, seja ele para quem acredita na ciência, mas todos temos um processo de evolução espiritual, físico, e algum propósito dessas crianças serem desta forma. E isso é um mistério que a natureza, ou para quem crê em Deus, como eu creio, é um mistério que somente a estes pertence. Então, o nosso papel aqui é de respeitar a existência de todos e acabar com esse romantismo de que é um coitadinho. Aí vem aquela pergunta, mas quando a família o traz como coitadinho? Aí é o papel dos agentes dentro da escola, porque quem vai trabalhar essa família? Quando se tem uma psicóloga, né, que eu acredito que vocês tenham aí um departamento, tenha no departamento. No departamento, né, para dar esse respaldo, ou quando se tem um psicopedagogo, ou não tendo nada disso, quem vai fazer esse papel? A ponta, a direção, a coordenação, que é muito importante o papel dessas pessoas enquanto gestores, né? Que não é só o administrativo, como muitos zelam, é também o pedagógico, porque o professor não vai sair o tempo todo da sala de aula para ir lá falar com a sua família. Então, quem vai trabalhar esses pais para que estes recebam aquele diagnóstico com a aceitação, com a naturalidade e com aquela dedicação de que você pai, você mãe, não estará vivo para sempre e que essa criança vai precisar se desenvolver para ela sobreviver na sociedade. Então, esse papel de trabalhar a família não é do professor. Esse papel, ele é do gestor, ali da equipe pedagógica da escola, de pensar em como trabalhar essa família. E é responsabilidade da escola, uma vez que vai implicar no desenvolvimento da criança. Porque a escola é essa troca constante, né? Como dizia Paulo Freire, são os saberes e os viveres, né? Que a gente vai trocando aí o tempo todo. Então,
o diretor, ele vai pensar em como vai garantir a acessibilidade dessa criança, como vai garantir se precisa do intérprete de Libras, tudo isso, antes de chegar no professor, esse aluno passou pela equipe gestora, que é fundamental fazer essa apreciação. Então, essa articulação do gestor com a família, com o professor, né, ela é muito importante. E aí é que eu volto a falar da questão da angústia, porque o gestor também tem essa angústia, né? Eu já liguei, porque os alunos são itinerantes, os telefones, principalmente, você vai na secretaria, né? Sempre mudou o telefone da criança, né? Quase nunca se acha. Nunca se acha. Tem uma dificuldade imensa, até para entregar o kit merenda para ele. Isso. Então, o gestor, ele tem tantas preocupações, né? Diferentes preocupações, e ele vai ter que, nesse momento, achar uma estratégia da informação chegar a essa criança. Ai, como? Um vizinho? Quem é um aluno que mora próximo? Mas como que eu vou descobrir nesse momento de pandemia? Sempre tem, principalmente em escolas de bairros, né? O inspetor que é do bairro, o secretário de escola, alguém daquela comunidade escolar que conhece todo mundo. Eu trabalho numa escola muito grande, aqui é uma das maiores do município, que é periférica, e a gente tem a inspetora que a gente corre lá, e viu, e aquele lá é filho de fulano, irmão de ciclano. Então, sempre tem alguém que vai dar essa referência, e o gestor é que vai articular. Mas o mais importante, Má, é deixar claro que o aluno com deficiência, ele não é só de responsabilidade do professor, ele é de responsabilidade da escola. Ele tem que ser acolhido por todos. Sim. Inclusive, eu quero deixar aqui o relato de uma professora que eu achei muito legal, né? Porque os professores ficam angustiados em alfabetizar as crianças, em fazer o trato todo do cognitivo, né? E ela coloca excelente colocação, o aspecto social é importante para as crianças, cognitivo também. Mas sabemos das grandes limitações que há, e como há. Inseri-los na convivência com os demais é uma vitória, eles mudam muito. Realmente mudam, Ana Paula. Aqui também tem o Andréa Vida, minha loira, boa noite. Ela está falando que o diretor, o Ricardo, que é o meu Ricardo, ele tem um acolhimento assim ímpar com as crianças com deficiência. E isso a gente vê muito na rede. A boa vontade, porque nós não viemos preparados, né? E às vezes algumas pessoas elas usam como esse despreparo como uma muleta. Ah, mas eu não estou capacitada. Nós não fomos capacitadas, né? A mãe também não foi capacitada para conceber e receber o filho com deficiência. Mas nós somos pessoas atuantes e que vamos atrás. Eu acho que esse é o papel ímpar do professor, que eu amo os professores, quando eles abraçam a causa, e aí eles vêm brigar com a direção como se o filho fosse deles. Eu acho isso o máximo. Eu fico assim apaixonada, porque eles compram a causa para eles. E assim eles vão conhecendo. E uma coisa que eu acho importante a gente pontuar nessa conversa, Má, é a questão dos professores envolver os demais alunos. Sim, é super importante você trazer, num contexto, né, sem pandemia, o próprio aluno, o próprio colega. Eu tive uma experiência, né, de um cadeirante, ele não queria o cuidador, ele queria o coleguinha que empurrava a cadeira. Então, assim, esse olhar, né, para a inclusão sem rótulos, né, essa quebra de paradigmas, ela precisa ser trabalhada, porque tanto a criança com deficiência, ela aprende, ela consegue se desenvolver, quanto as crianças tidas como normais. Eu falo, Márcia, que às vezes a criança com deficiência, ela tem muito mais respaldo, às vezes, pela família, ou pela escola, ou por alguém que adotou aquela causa, do que às vezes muitas crianças que a gente desconhece o contexto social, que ele tá ali na escola, às vezes sofre abusos que a escola desconhece, às vezes tem restrição de alimentação, né? Às vezes até de contato social com a própria família, porque a gente conhece vários
contextos e histórias difíceis, né? E, sim, às vezes, essa criança, ela precisa ser incluída. E, às vezes, o amiguinho ali, naquela limitação física dele, ele vai aprender, ele vai olhar, nossa, eu sou perfeito, eu posso ajudá-lo, ele vai se sentir, de repente, ele vai fugir daquele contexto social, de problemas que ele tem, e vai enxergar que ele tem oportunidades. Então, a inclusão, ela é uma troca, né? Ela é uma troca de vivências, saberes e viveres, né? Não tem a receita. Sim, inclusive eu quero dar boa noite para o Marcos Vela, meu amigo, para a Damares, professora também do AE, boa noite para a Margarete Biondi, boa noite para o Ailton, boa noite para a Roberta Carvalho, que ela é uma técnica, intérprete de Libras, maravilhosa no AE, inclusive no Departamento de Educação Especial, me desculpa, e ela que direciona o grupo de AE, é uma pessoa muito atuante, muito atuante. Viviane, você, na minha página, está para compartilhar, tá dando para compartilhar, pessoal? Por favor, Vivi, fala para nós se está dando para compartilhar. Eu vou compartilhar novamente. Deu para compartilhar? O seu está compartilhado, mas voltando, quando a gente fala na questão de professor, de aluno, e na questão de família também, eu acho que o mais importante é pensarmos na empatia. Eli, muito obrigada, diz que está dando para compartilhar. Gente, compartilhem, por favor, nos ajude aí. Tem a Patrícia, que acho que é sua amiga, agora é nossa, ela é professora da PAI, ela ama seus alunos. É isso aí, Patrícia, existem muitas Patrícias como você, que realmente abraçam uma causa e vão além. No entanto, para um terapeuta, nós começamos uma investigação, eu falo isso como terapeuta, que eu também sou neuropsicopedagoga, sou especialista em TEA, e assim, para uma pessoa chegar a um diagnóstico médico, o primeiro relatório mais importante é a visão de vocês, professores. São vocês os nossos olhares. Olha o quanto vocês são importantes. Olha o quanto vocês têm um papel fundamental na vida desse aluno com deficiência. Então, vocês... É tão fidedigno que, às vezes, tem médico, certo, Marisa, que nem olha a avaliação do psicopedagogo, vão direto no do professor. Do professor, porque convive diariamente, é a do professor. Márcia, eu entrei na questão do laudo. Existe, assim, uma vertente de que o laudo é o norteador daquela deficiência, né? E... claro que quando você tem um laudo da criança, é uma diretriz, é inegável que seja uma diretriz, mas independente do laudo, o que eu aprecio, assim, eu acho fundamental, imprescindível acontecer, é a criança ter o relatório escolar que vai acompanhá-lo. Porque baseado nesse relatório, que é de um colega, né, que veio, por exemplo, eu recebo no 6º ano um aluno de uma professora do 5º que convivia diariamente com ele, baseado nas experiências dela. Claro que a verdade dela pode não ser a minha, mas eu vou ter um ponto de partida. E eu acho esse ponto de partida do professor, para mim, muito mais importante e mais significativo que qualquer laudo. Duas. Eu também. Porque ele que vê, muitas vezes, a mãe em casa, gente, olha, quantas mães fazem um relato na clínica de que quem foi que deu a deixa com muita sutileza, que o filho tinha dificuldade, ou era para a mãe investigar, foi o professor. Pode ver que o professor é que vai nortear, normalmente, 98% essa mãe. 98% essa mãe, ela vai ser... E nós encontramos várias mães, né? Nós encontramos mães atuantes, nós encontramos mães que precisam de todo um grupo escolar para ajudá-la. Inclusive, eu sempre conto com a minha ajuda lá no Departamento de Educação Especial,
né, que a rede sabe que pode contar com todos eles. Nós temos psicólogas, nós temos assistente social, que eu falo que ela não é uma assistente, ela é uma insistente, né? Porque ela vai atrás e visita. E assim a gente... Agora, quem não tem nada disso? Eu já trabalhei numa escola particular por 10 anos, e uma escola renomada em São Paulo. Nós não tínhamos amparo nenhum, ou melhor, eles escolhiam a dedos as crianças que iam frequentar. Inclusive, Má, tem aqui o relato da nossa psicóloga também, que eu acho importante, da Marta. Boa noite, Martinha. Boa noite para você. É nossa psicóloga. Exatamente, o diagnóstico pedagógico, o que esse aluno precisa para desenvolver, independe do laudo médico. E a Roberta também fala aqui. O laudo médico não diz muito sobre o aluno. O olhar do professor é muito mais válido e real sobre as possibilidades e perspectivas do aluno. Até porque, Márcia, se a gente for pegar uma criança, TDAH, nem todo TDAH tem as mesmas características. Ah, mas isso é comum, isso é uma vertente. Nós vamos pegar lá o TEA. Não, cada criança vai ter mais ou menos e vai ser enquadrada num CID. E não é isso, cada uma tem uma peculiaridade, até pelo ambiente social em que ela cresceu, que ela se desenvolveu, pelo respaldo familiar, pela equipe escolar, pela professora. Então, cada criança, ela vai ter a sua especificidade independente do laudo. O laudo, ele vai apenas colocar um nome. E a gente não quer saber, a gente quer saber o que ela sabe e onde ela pode chegar. E as barreiras que vamos ter que ajudá-las. E vamos enfrentar juntos. Eu gostaria que meus amigos todos curtissem a hora que eu fizer esse comentário. Quantas crianças sem laudo são barradas por um tratamento diferenciado, por um amparo de políticas públicas que nós temos na sala de aula? Vamos lá, pessoal, vamos curtindo para eu ver aqui o tanto de curtida que vocês têm na escola. Eu fico assim, nós somos barradas até para o trato de políticas públicas. Ai, tem que ter o laudo. Tem que ter o laudo. Tudo tem que ter o laudo. E as crianças que não têm acesso a esse laudo, Má, o que nós podemos fazer com elas? A questão do laudo, né? Nós temos que ter assim, um olhar que todas as crianças, papel da escola, ofertar a especificidade, a educação para todas as crianças. A maneira que cada criança aprende é a maneira que ela enxerga o mundo. Tá? O aprendizado dela é a forma que ela tem dentro do seu ambiente familiar. Eu não vou poder apresentar para uma criança, eu vou pegar uma sala numa periferia, eu não vou poder chegar para essa criança colocando um exemplo de um contexto de uma escola particular, onde a criança tem acesso ao tablet, à internet. Quando eu falar eu trabalhei também por 20 anos em escola particular, né? E eu me lembro assim que eu saía da escola particular e ia para a pública, e eu dava a mesma aula, não a mesma aula, mas o mesmo objetivo, a mesma metodologia, com algumas limitações. E quando eu falava, por exemplo, olha, gente, nós estamos aqui, o Brasil é uma colônia, qualquer assunto, em Portugal. Professora, quando eu fui para Portugal, porque minha mãe comprou. A realidade de uma criança que tem subsídios com aquela que não sabe nem onde. Aqui em São Roque, o pessoal de São Roque tem um hábito assim, os bairros longe do centro, então eu vou para São Roque. Eu até falo, mas você mora onde? Você está onde? Você está num bairro, eu vou para o centro de São Roque, mas é uma coisa de regionalismo. Então, aquela criança que está num contexto social que não sabe nem discernir o que é um centro, do que é um bairro, do que é um município. Gente, eu tenho crianças que nunca foi para Mairinque, que é uma cidade vizinha aqui. Não sabe, nunca saiu ali do quadrado. Como que essa criança vai ter a mesma aprendizagem que aquela que acabou de me contar na mesma série, que foi para Portugal? A vivência dela de leitura do mundo é outra. Então, a maneira que a criança enxerga o mundo, ela influencia diretamente a aprendizagem da criança.
o contexto social dela, aquela relação que ela tem com o meio, né? A gente vai entrar brincar de Piaget e Vygotsky aqui, né? Aquela relação que ela tem com o meio, ele vai interferir. Ela tem sim as suas habilidades inerentes, mas a relação do meio ela vai trazer aí essa maneira que ela vai aprender. Por isso que na educação inclusiva, inserir ele no meio é que traz a aprendizagem. Porque é essa troca que vai fazer com que ele tenha uma nova leitura de mundo. Inclusive, você imagine uma criança agora, que é da nossa realidade, de escola pública. Boa noite, Pati Braga. De escola pública, que muitos não têm um celular, a internet é por dados móveis, ele é um aluno com deficiência. Nós temos um trabalho aqui que é até importante, eu estou vendo um grande número de professores aqui da rede do município, que nós temos o AE. Diferente de vocês de São Roque, o nosso AE são 9 polos, né, no contraturno. E as professoras, justamente por ser mais famílias vulneráveis, elas estão fazendo videoaulas via WhatsApp para os alunos. O aluno com deficiência, às vezes, não está entrando no portal, porque ele não consegue, a mãe não consegue administrar 2 salas. Então, o que ela fez? Ela optou ou pela sala da regular ou pelo AE. Essas professoras têm feito um trabalho de abelhinha para educar esses alunos que estão lá muito inclusos. E aí, no meio desse diagnóstico, a gente acaba se deparando que nossos alunos normais já têm dificuldade de acesso, dificuldade de compreensão, os com deficiência estão ficando para trás. Se não fossem essas guerreiras irem atrás, ligar para o vizinho. Eu tenho uma pessoa muito querida que outro dia preparou uma aula de artes, ela é Fundi 2, e ela pediu o auxílio para a intérprete para chegar até o aluno. E até aqui meu diretor do departamento, que está o Leandro, falando, as professoras do AE de Cotia estão fazendo um belíssimo trabalho, porque é exatamente isso. Elas ainda estão, nós temos uma lista, elas estão indo como se fosse na casa pegar o aluno. Que belezinha. Mas, e quem não tem acesso? Como ultrapassar essa dificuldade toda? Então, fica angustiado o professor, fica angustiada a família, a criança ociosa. Eu tenho algumas mães aqui de alunos com deficiência que podem confirmar o que eu vou falar. Não é fácil. A criança sai da rotina dela, fica desestruturada em casa, porque ela está sem rotina, ela fica desestruturada. Quando ela vê o vídeo de uma professora da professora dele, gente, eu vejo, eles mandam para mim, fizeram uma festa junina com as crianças. Eu chorava aqui em casa só de ver o quanto vocês são maravilhosos. Vocês ultrapassam qualquer plano nacional de educação. Qualquer regra, né? Porque a gente faz muito além, que faz com amor. E esse amor, Márcia, é um amor que a gente tem por todos os alunos. Né? É um amor que a gente tem realmente pela educação. Porque se a gente colocar que a educação inclusiva ela é só por amor, a gente vai incutir no erro do romantismo. Então, a gente faz isso porque, assim, prioritariamente, a gente tenta sair das nossas barreiras físicas. Eu moro em chácara, eu tenho assim, problemas com internet, problemas com sinal de telefone. Então, para mim, eu tenho uma limitação de tecnologia, tá? Uma limitação que, devido à questão de São Roque, né, cheio de morros, aqui a geografia de São Roque, ela não ajuda muito nessa expansão da internet. Então, eu tenho essa limitação. E, para mim, já é difícil. Agora, eu imagino para aquela criança, eu gravei uma videoaula para uma aluna que me pediu uma explicação, e eu gravei rapidinho. Aí ela voltou e me pediu a explicação de novo. Olha que triste isso, me doeu assim na alma. Aí eu falei para ela, né, não vou nem citar o nome aqui, porque é uma aluna.
Falei, olha, fulana, você viu o vídeo? Eu gravei o vídeo, eu te expliquei. Ai, professora, eu vim aqui no mercado e eu peguei o Wi-Fi aqui e eu não tenho como ver o vídeo. Então, ela estava esperando eu escrever, porque acho que ia baixar as mensagens, né? Na casa ela não tem. E uma outra aluna também colocou que ela não tinha visto o vídeo porque o WhatsApp era liberado quando recarregava o crédito, mas o vídeo subiu pelo YouTube. Então, porque eu não consegui, eu não soube fazer, outra limitação que a gente está se reinventando, né? A questão de gravar um vídeo, e eu não conseguia fazer ele ir pelo WhatsApp, porque ficou pesado, então eu tive que subir no YouTube e mandar para ela. Aí eles falaram, professora, porque eu montei grupos com os meus alunos, professora, não tem como não gravar no YouTube, porque a gente não tem dados da internet, a gente só tem o WhatsApp. Aí o que eu fiz? Eu peguei e gravei uns 10 áudios. Áudio vocês conseguem? O áudio? Sim. Eu gravei uns 10 áudios. Falei, vocês me vêem, vocês não vão. Então eu vou explicar a matéria. Até para um 9º ano que aconteceu isso. Aí eu gravei uns 10 áudios, assim, explicando para eles o que era. E foi como eu resolvi o problema. Então, a angústia das crianças já está muito grande. E deixe ainda que é deficiente em alguma, né, de suas características, ele também está tão quanto ou mais angustiado, porque cada um está reagindo de uma forma nessa pandemia, e ele está esperando alguma coisa. Então, quando eu falo de um tutorial, né, o plano de ação, eu falo que é o tutorial. Tudo tem que ter um tutorial. Quem são os meus alunos? Qual o papel do gestor? Qual o papel do coordenador? Qual o papel do professor? Porque também, gente, não dá para salvar o mundo. Não dá para ficar nessa angústia se aquele que está superior a mim não cumprir com o papel, se aquele que está, se a família não cumprir com o papel, a gente vai precisar se conversar, ter o articulador, sim, para que esses caminhos se integrem em algum momento e cada um faça a sua parte. Até a Belnice, você conhece? A Belnice, ela está participando. Belnice, boa noite. Ela está participando da live. Ela falou que nós estamos de parabéns, mas vamos pensar nas crianças que não têm acesso. Concordo, Belnice. Nós temos que pensar em alguma atividade adaptada para que eles possam buscar na escola, porque para eles também, porque eles não podem parar um aprendizado. Se para eles o aprendizado é de uma maneira diferenciada, num ritmo diferenciado, e muitas vezes eles têm família comprometida, realmente nós temos que pensar sim. E nós temos que pensar num todo. Nós temos que... ela é de Araçariguama. Bernice, muito obrigada. Araçariguama está nos assistindo. Obrigada pela sua participação. E nós temos que pensar, mas pensar não só em atividades impressas, né, Má? Como uma atividade de uma... O tutorial é para isso, né, Márcia? O tutorial, o que seria o tutorial? Você vai... Eu costumo dizer que esse tutorial ele tem que estar norteado por cinco fatores, né, que deve ser levado em consideração nesse tutorial. Quais os objetivos que eu quero com essa criança, né? Acessibilidade pedagógica, colaboração, ser cartaz. O que eu preciso? Qual é o objetivo para levar essa atividade para a criança, né? Qual o contexto familiar que ela está inserida? É muito boa a pergunta da Bernice, porque o tutorial é isso, o planejamento é isso, tá? Qual o meio de comunicação? Esse é um terceiro item, né? Um terceiro fator do meu tutorial. Qual é o meio de comunicação que eu vou atingir esta criança? É a ligação? É o WhatsApp? É um e-mail? Apostila. É um material impresso que vai ser levado na casa, mas é um deficiente visual? É um áudio que foi levado num pendrive? Gente, isso é o planejamento. E não vai depender do professor. Por isso que eu falo que os agentes são importantes. Porque esse conversar, esse conhecer a família, tudo bem, o professor sabe, mas ele também vai além. Muitos fazem porque gostam, mas precisa ter cada um no seu quadrado, porque senão a sobrecarga e o estresse desgasta o professor e desgasta outros agentes, porque uma peça tem que encaixar na outra. Não havendo esse encaixe...
de companheirismo mesmo. De companheirismo, exatamente. Né? De estar todo mundo junto. Porque a Soraya está colocando aqui que é muito importante, e nesse momento, se podemos oferecer jogos, livros, atividades diferenciadas para os familiares levarem para casa. Perfeito, não é verdade, Má? E com tutorial, porque às vezes ele manda um joguinho para casa, o pai não sabe jogar. Você manda uma atividade diferenciada. Por isso que eu insisto na organização, porque esse pai também tem que ser orientado. Imagine só, nós aqui, eu estou na minha casa, eu tenho aqui a minha mesinha com o meu computador, né? Agora, imagine essa criança, o contexto social da criança, às vezes a mãe tem 5, 6 filhos, tá? Às vezes mora num cômodo e não tem nenhum espaço para essa criança estudar. Então, a rotina que você vai organizar dentro do tutorial, você tem que organizar a rotina da mãe. Por isso que é importante você conhecer a família. Olha, mãe, no momento que você for colocar ele para fazer tal atividade, ele vai ter que sentar, nem que for num cantinho, num banquinho, na mesa, no quarto, sozinho. Com você, mãe, de preferência para orientar. E o irmãozinho, mãe, dá um joguinho para ele, pede para a irmãzinha maior cuidar. Mas isso você vai ter que apresentar para a mãe, porque a mãe não tem o olhar pedagógico. Então, a criança tem que ter uma rotina, ela tem que ter um espaço, né? O meu filho, ele está fazendo a aula online, então eu percebo assim, que agora ele já se condicionou, que começa a aula online 1h30, tá? Então, a rotina já é ir almoçar, escovar dente, pentear o cabelo, trocar a camiseta. Eu falo, tira a camiseta velha de ficar em casa, põe uma camiseta mais bonitinha para ver os amiguinhos. Trocar a camiseta e sentar na frente do computador. Essa rotina foi inserida agora num novo contexto, certo? Então, como que essa mãe que não tem um olhar pedagógico, que não tem vivência, que não tem um meio estrutural, como que ela vai saber? Gente, gravar um áudio aqui, assim, a gente deu uma ideia que a escola tem um celular institucional. Eu dei uma ideia, crie grupos de WhatsApp, porque o WhatsApp é uma coisa hoje que está mais comum, né? Sim. Que às vezes o professor, eu mesmo, meu celular acho que tá na boca do sapo, brincando, né? Eu brinco porque todo mundo tem. Mas tem professor, gente, a gente tem que respeitar as características do professor, que não gosta de dar o celular pessoal, e é difícil. Porque outro dia uma menina me mandou uma mensagem de 1h da manhã. Eu falei, gente, eu não acredito que tá me mandando mensagem de 1h da manhã. Aí, no outro dia eu respondi, só vi essa mensagem agora, porque, professora, é que meu pai estava trabalhando e ele chegou do turno da empresa e foi a única hora que eu posso pegar o celular e rotear a internet. Sim, olha o motivo. E eu tava assim, nossa, eles não têm filtro. A minha cabeça, né, pré-julgadora, que a gente tem isso, né, 3 dedos apontados para nós e um para o outro, né. Gente, mas não tem filtro, 1h da manhã me mandando essa mensagem, tá? Aí eu falei, mas eu também faço isso, 1h da manhã eu tô pondo mensagem, matéria no grupo do WhatsApp, porque eu também tenho insônia. Então, a gente julga o outro e faz a mesma coisa. Exatamente. E depois que a menina me falou, eu falei, nossa, gente, eu não parei para pensar nisso. O pai chegou e ela estava esperando o pai. Gente, olha a responsabilidade. Ela estava esperando o pai para rotear a internet do pai para tirar uma dúvida que ela teve na lição de história. Então, esse tutorial, essa rotina de ajudar a família, se é uma criança que ela é surda, você vai trabalhar com imagens com ela. Como que essa mãe vai apresentar essa imagem? Não adianta você mandar um monte de imagem para a mãe sem uma diretriz. Por isso que tem até um comentário, tanto do Leandro como da Roberta, que essa parceria é fundamental. Mas é importante saber quem vai receber a atividade lá, que é o que nós estávamos falando. Tem até um relato que eu achei muito legal, que é da minha amiga Edilane Mariano, que ela fala que ela é auxiliar de classe. E ela teve que estudar a plataforma, para poder auxiliar os pais da escola dela, para fazer um tutorial. Então, está todo mundo, de alguma forma, tentando colaborar e ser parceiro do outro. Nós colocamos aqui, tá até a Viviane falando, que imagina essas duas tomando conta da inclusão em São Roque. Coitado do secretário de Educação. Isso aí, Deise, parceria família-escola. Então, assim,
E quando não tem a família, aí vocês têm assistente social para o departamento, nós não temos. Olha como assim as coisas são importantes, né? Porque quando não tem, quem vai fazer esse papel também para inserir, para trabalhar essa família, para resgatar essa família? É o assistente social. Olha como cada agente que compõe esse departamento é importante. Olha, parabéns, estou fã de vocês, quero conhecer. Olha, fica aqui o convite, né, Leandro? Falar nisso, boa noite, Sol do Seik. Fica aqui o convite. Você vai ser nossa convidada de honra. Nós Muito temos uma sala obrigada. de avaliação, né? Nós não fazemos diagnóstico, nós fazemos a triagem pedagógica, de cunho pedagógico. Indício de deficiência, nós encaminhamos para uma avaliação mais aprofundada, né? Porque nós somos do sistema educacional, né? Não de saúde, mas nós fazemos todos os relatórios e encaminhamentos. Tentamos suprir toda a necessidade da rede. Leandro, eu não me recordo agora se são 516 ou 501 alunos com deficiência matriculados e diversas deficiências. Mas o mais importante, independente da deficiência, são seres humanos que não temos que ter esse romantismo mesmo de coitadinhos. Se passar dos limites, temos que colocar Sim, as regras. Regras são para todos. Rotina. Não é porque ele é deficiente, eu não posso chamar atenção. De forma alguma, deve. Ele vai viver em sociedade. É o que A nós sociedade tem regras. A sociedade tem regras. A sociedade não vai mudar para adequá-lo. Nós fazemos adequações para eles enquanto agentes educadores, agentes públicos educadores, mas a sociedade não vai fazer, ela vai facilitar, ela vai trazer acessibilidade, ela vai trazer algumas questões de política pública importantes, mas a sociedade tem regra, ele vai enfrentar fila no banco, é preferencialmente, talvez preferencialmente, mas ele vai enfrentar uma fila do banco, ele vai ter horário num ambiente de trabalho, dependendo da limitação dele, né, ou o que ele vai conseguir desenvolver, ele vai compor as regras da sociedade. Então, a escola ela tem que trazer regras. Se é exigido uniforme, se a escola oferta o uniforme, por que um está lá diferente? Mas ele é coitadinho. Não é coitadinho. A escola ofertou, ele tem... Mas o mais importante é frisarmos novamente, o aluno com deficiência, ele é do professor, sim, ele é responsável em sala de aula do professor, mas ele é de todos. Toda a comunidade escolar. O inspetor de aluno, a secretaria, o gestor, o coordenador pedagógico, a responsabilidade é compartilhada. Precisa quebrar essa coisa. Porque também, Márcia, é comum em algumas, né? A gente não pode generalizar, mas em algumas escolas. Aí do professor, não é? Não. O professor precisa de todo o suporte, o subsídio, porque ele tem mais 20, 30 na sala de aula. Então, realmente, ele é do professor, ele vai ter lá o cuidador, o orientador, alguém, ou não vai ter, dependendo do caso, né? Que às vezes eu tive uma mãe, ela chegou e falou para mim, professora, ele tem, pelo médico, direito ao cuidador, mas eu não quero, porque eu estou desenvolvendo a independência dele. Eu fiquei tão chocada com aquela mãe. Aí, e o menino é meu aluno do 6º ano, né? Agora está em pandemia, mas ele é meu aluno. E o menino, assim, uma graça. A gente só precisa, às vezes, falar 2 vezes, que é um pouquinho mais lento. Às vezes ele pergunta, você fala de novo, ele consegue. Então, assim, olha que maturidade dessa mãe de recusar, porque ela queria trabalhar a autonomia do filho. Porque qual é o objetivo da inclusão também? É trabalhar exatamente a autonomia dessas crianças. Se eu oferto tudo para ela, né? A gente tem algumas coisas na educação aí, a gente oferta sem diretrizes, a gente, às vezes, né, o livro didático a gente entrega para os alunos, depois está tudo rasgado. Então, esse trabalho também de incluir aquele aluno num contexto social, sem falar de deficiência, de responsabilidade, e a escola está assumindo papéis que deveriam ser da família. Mas uma vez que você, como professor, é responsável, né? Qual é o objetivo da educação? Transformar um cidadão pleno e consciente do seu papel na sociedade.
Esse é o nosso papel. Eu tenho que ser crítico, consciente do meu papel na sociedade. Eu vou transformar essa criança. Eu vou alterar, eu vou ser um inspirador para essa criança. Por isso que eu falo que a aparência do professor, Márcia, eu acho que eu sou um pouco chata. O professor, ele tem que ter uma aparência saudável, ele tem que estar lá com o seu cabelinho, ele tem que estar lá... Porque o aluno, ele vai olhar, ele vai ter aquilo como motivador. Ele é minha professora. É a inspiração. É a inspiração. Se eu vou lá, assim, né, que aquela coisa... aquela cansaço, uma camiseta, não desmerecendo, mas um professor com a camiseta tudo manchada, tudo... Nossa! Se nós não valorizarmos a nossa profissão, se nós não inspirarmos vidas, inspirarmos crianças e elas como um todo, o que vai ser dessas crianças? O que vai ser desse futuro? Porque nós somos as pessoas que eles mais convivem. Má, eu quero deixar aqui uma fala da minha outra psicóloga, Bianca Rossini, da responsabilidade compartilhada. E falar para boa noite, São Roque. Ela falou que nós duas, pense nós duas em Cotia. Infelizmente, nosso tempo já se esgotou. E eu gostaria, sim, de deixar um grande abraço a todos os meus amigos. Provavelmente, acho que nós vamos ter que fazer uma live 2, né? Mamá 2. Vamos embora, mamar. Márcia, Marisa 2. E, quem sabe, vamos trazer suas amigas e vamos discutir laudos, né? Sim. Esse breque na nossa vida, vamos falar, por isso que eu falo, nós temos que falar de deficiência, doa quem doer, mas temos que falar sim. Então, por favor, deixe suas considerações finais para todos os nossos amigos, que, olha, você já está com um monte de fã aqui em Cotia. Que bom, fico muito feliz. Espero, assim, ter contribuído, né, ser voz nesse momento, porque o professor... Eu sou professora, gente, assim, eu encho a boca para falar, você pode ver, ela colocou lá no pedagoga e psicopedagoga, mas eu sempre vou ser professora. Eu fiz magistério, história, pedagogia, psicopedagogia, me especializei com criança em deficiência intelectual, mas eu amo a sala de aula, não consigo. Eu sempre tive, todas as vezes que eu estive em alguma situação de gestão, eu sempre tive uma sala de aula à noite. Eu nunca deixei a sala de aula, em nenhum momento da minha vida. Então, assim, eu falo com propriedade a angústia que a gente sente da sobrecarga, do dia a dia, do estresse, das faltas de condição que não é do município. A gente vê as políticas públicas federais, estaduais, a desvalorização do profissional, né, como um todo. A gente tinha lá os royalties do petróleo aprovado para a educação, de repente tira, a gente tinha essa esperança, a gente nessa angústia do Fundeb ser renovado, agora não ser renovado, essa discussão de educação. Isso, sem ministro, né? Nós estamos sem diretriz. E olha, a própria LDB ela é clara quando fala que o norteador é o MEC, e tudo tem que partir de uma direção maior, né? E aí os outros vão se adaptando aos seus sistemas. Mas a gente vive nessa angústia também dessa educação regular, dessa educação inclusiva, onde muitos somos cobrados. Então, nós, como professores, né, especialistas, nós temos que entender que sem o planejamento, sem um tutorial e sem a responsabilidade compartilhada do grupo, do coletivo, a minha voz não sobressaia de ninguém. O professor, o inspetor, todos são importantes para o desenvolvimento daquela criança. Até um carinho que um inspetor faz, uma chamada de atenção no intervalo, vai auxiliar essa criança no seu desenvolvimento. Agradeço, Márcia, a oportunidade de estar aqui com você, de conhecer você. Espero que a gente possa continuar trocando figurinhas, porque a aprendizagem é eterna, né? Eu já aprendi, já gostei, aí já estou encantada com Cotia, querendo conhecer esse espaço de vocês aí, né? Porque são ideias que a gente vai batalhar para ter aqui também, para melhorar isso, para desafogar, até porque a gente tem uma pessoa pensando em inclusão, a gente também tem que entender que isso é difícil, precisa de mais pessoas pensar e direcionar a inclusão. E para os professores, gente, nós vamos fazer a nossa parte, o melhor, darmos o melhor de nós. Mas
Se o outro não fizer, se a família não fizer, se não houver essa conversação, não sofra. Não sofra, porque cada um no seu quadrado. Sim. Nós faremos o melhor dentro do nosso possível. O real, o ideal e o possível. Acho que é isso. Obrigada pela oportunidade. Eu, assim, tive a honra de te conhecer. Viviane, muito obrigada. Foi uma sugestão maravilhosa. Marisa, você já está convidada a conhecer o nosso Departamento de Educação Especial. Quero muito. Olha, eu tenho muitos técnicos que estão aqui e eu gostaria até que vocês, pessoal que estão aqui, deixe sugestão agora. Qual o tema vocês gostariam de live 2 com Marisa e as amigas dela? E nós vamos colocar na pauta, sim. E eu quero deixar também um recado para todos os meus amigos, diretores, professores, nesse momento de angústia. Cuidem do emocional de vocês. É como a Marisa falou mesmo, vocês vão fazer o que dá. Vocês estão dando o melhor de vocês. Mantenham a rotina de vocês. É o mais importante, é vocês deixarem os alunos com a rotina e a rotina de vocês, porque nós também somos mães, somos esposas, donas de casa, temos tudo isso para dar conta, não é fácil, estamos atravessando toda essa fase inovadora, mas vamos atravessar juntos. E eu tenho a honra, eu também, como a Marisa, sou professora, sim, com muito orgulho, grito por essa classe que o povo, não sei o porquê, querem nos derrubar, mas nós somos atuantes. Também sou especialista, falamos sobre deficiência, sim, porque eu acredito que todos nós somos as vozes daqueles que não gritam, daqueles que não enxergam, daqueles que não ouvem. Então, eles precisam da nossa união e da nossa empatia. Márcia, fica comigo um pouquinho? Fica. Boa noite, todo mundo. Boa noite, pessoal. Obrigada. Nós faremos a live da mulher negra empoderada. Não vamos falar de racismo, vamos falar de superação. Até quinta, gente. Boa noite para todos vocês. Fechou.